Os irmãos Lumière realizaram a primeira projeção cinematográfica do mundo. Foi em Paris, em 1895. Mais de 100 anos se passaram e Concórdia, no oeste de Santa Catarina, tem o privilégio de conhecer a herança deixada pelos irmãos, o cinema. As primeiras projeções dos irmãos Lumière foram cenas do cotidiano, pequenas tomadas do dia a dia dos franceses. Hoje, o público assiste a grandes produções do mundo inteiro. Histórias de amor, comédias, dramas ou problemas sociais. Imaginação, fantasia, sonhos, mistura de sentimentos. Tudo acontece no momento em que as luzes se apagam. Ao viajar pelo centro da luz, desvenda-se a máquina dos sonhos. Muitos que frequentam uma sala de cinema imaginam que o filme é rodado em um aparelho de DVD, mas não é tão simples assim. O processo é bem mais complexo. A película é em rolo, a montagem, a luz e a fotografia sempre em movimento. É esse o conjunto que dá vida ao cinema. Esse aqui é um projetor Peerless, ele é inglês, ele é de 1979, ele era a carvão, ele foi readaptado para... Os projetores são todos readaptados porque o mecanismo é o mesmo, nunca mudou. A única coisa que ele foi feito, como ele era carvão, agora ele funciona com uma lâmpada de LED de 6.000 watts. Aí como o filme, então ele é 35 milímetros, passa um 24 por segundo na frente da tela. São 24 desses quadradinhos, passam por segundo na frente da lente. Então a lâmpada projeta essa imagem para a lente projeta para a tela. O interessante é que o filme, quando ele sai do rolão, a gente chama de rolão, ele entra no projetor de cabeça para baixo. Ele entra de cabeça para baixo e ele projeta normal daí. Casa cheia. Uma realidade a cada estreia. O cinema ele te dá um clima diferente, né, para tu curtir até a questão de imagem, som, então é melhor, né, mais interessante. Olha, eu sou bem assíduo, assim, venho com frequência, principalmente porque eu tenho 2 filhos pequenos, então quando tem algum filme em cartaz que se encaixa na faixa etária deles, eu trago os 2, né? E agora, como a faixa etária é 16 anos, eles ficaram em casa e eu vim com a minha irmã e com as minhas colegas. O cinema hoje é um entretenimento muito interessante. Nós gostamos muito, a gente participa sempre que pode. A sensação acho que é diferente. Você pode sentir uma reação, mas outra pessoa pode sentir uma reação diferente. Várias reações no mesmo lugar, eu acho que são muito legais assim e eu acho que emocionam muito mais as pessoas. Filme de estreia, que tem 280 lugares, lota a casa. Aí tem filmes que nem o Eclipse, deu uma média de 130 pessoas por filme. O empreendimento foi o último a ser instalado no Brasil, fora dos shoppings e grandes centros. O cinema usa um espaço público, que é a sede da Fundação Municipal de Cultura, e através de um termo, né, é um contrato comercial, onde eles pagam um aluguel, mas é um aluguel considerado simbólico. É um aluguel que não é o aluguel comercial. Então a gente entende que dessa forma propicia, né, e facilita com que o cinema se mantenha e que a cidade tenha à sua disposição filmes que são exibidos comercialmente e também filmes com critério da exploração do cinearte, filmes com um cunho mais cultural, um cunho mais educativo. O cinearte não deixa de ser um negócio. O lucro e a satisfação do público caminham juntos. A escolha dos filmes precisa atender aos 2 objetivos. E não é só isso. Tem a questão da logística para a produção chegar até a cidade, que é outro grande desafio. Se vir São Paulo, estreia no sábado. Se vir Porto Alegre, estreia na sexta. Só que como é de final de semana, os ônibus chegam a atrasar, né? Se vem em Porto Alegre, o ônibus chega às 20h30. Até o horário do cinema é às 20h30, quando é na sexta estreia a gente põe para as 21 horas. Às vezes acontece do ônibus não chegar. E se ele não chegar até as 21 horas, não dá tempo, porque eu preciso de 50 minutos no mínimo para montar um filme. Aí ia atrasar muito, né? Aí por isso que às vezes é cancelada a sessão. Filmes podem ser locados em DVD e até mesmo baixados da internet. Assim, o cinema sobrevive com um público tímido e fiel. A maioria dos filmes que tu baixa na internet são filmados na tela do cinema. Eles filmam com uma câmera fixa, com tripé e filmam na estreia na tela do cinema. Aí não tem qualidade de áudio, não tem qualidade de imagem, tu ouve o pessoal conversando. Aí o que o pessoal fica mais curioso, para nós até ajuda esse negócio de baixar na internet. Mas a pirataria de DVD é complicado. A realidade de hoje é bem diferente da de 60 anos,
quando o cinema em Concórdia viveu o seu auge e funcionava nesse prédio, na Rua do Comércio, onde hoje é a Igreja Universal. Na época, não existiam muitas opções de lazer na cidade, por isso, as sessões estavam sempre lotadas, especialmente aos domingos. A programação mais comum nos fins de semana era ir para a igreja e depois curtir um cinema. Luiz Antônio Mazzocco, o popular PAF, foi gerente do local durante 13 anos. Isso foi entre as décadas de 70 e 80. Se eu conto hoje para as crianças, para a turma, que eu coloquei 1000 pessoas dentro numa noite, numa sessão, eles não acreditam. Qual foi o filme? O Inferno na Torre. O cinema tinha capacidade para 1050. Eu coloquei 1000 pessoas. Naquela noite tinha fila no Bradesco, para baixo, tinha 2 bilheterias. E a segunda bilheteria ia até na Panicenter. A noite inteira saíam da missa, não tinha outra coisa para fazer. Apaixonado por cinema desde criança, Paf coleciona pôsteres e livros, principalmente dos cinemas europeu e norte-americano. Sempre anotou todos os filmes que assistiu neste caderno que guarda até hoje. Então aqui eu tenho os momentos que eu vivi dentro do cinema. Todos os filmes que eu assistia, eu anotava aqui. Aqui então tem a distribuidora, o elenco, o nome do filme, o nome em americano, os atores coadjuvantes, o diretor e o dia que eu assisti. Paf conta que não tinha folga nem nos finais de semana. Trabalhava em tempo integral, mas a paixão pelo cinema o satisfazia tanto que ele guarda boas recordações daqueles tempos. Então no tempo do matinê, de tarde, a gente ia trocar gibi, todo mundo fez isso. Trocar o gibi, um trocava o gibi, outro, né? Lá na frente do cinema, depois de todo mundo ia para o matiné. Com o passar dos anos e o surgimento dos vídeos em VHS, o cinema de Concórdia perdeu força. Muitos frequentadores assíduos optaram por assistir os filmes preferidos em casa e abandonaram a tela gigante. Sinto saudade. Olha, aí no cinema, para você gerenciar um cinema que nem aquele ali que eu te falei, que às vezes entrava 400 pessoas, 200 gostando do filme e 200 não. Então o que você fazia? Era uma bagunça, era quebra de cadeira, e assim ia indo, sabe? E, que nem eu te falei, não melhoraram, não fizeram nada e acabou morrendo. A partir de 2006, muitos apreciadores da sétima arte passaram a dedicar-se à produção cinematográfica. Filmes locais nasceram para ilustrar características da cidade, dilemas do homem do campo ou a importância da fé na convivência familiar. A primeira produção de cinema em Concórdia foi um curta-metragem. O estudante de jornalismo Odair José Paz realizou um sonho ao produzir o filme Laços d'Alma, uma história emocionante do reencontro entre mãe e filho. Ele, na verdade, ele nasceu de uma peça de teatro que a gente fez numa das encenações onde a mãe e o filho se encontravam. Na hora do reencontro, eles estavam mais felizes do que emocionados. Pô, mãe, eu te encontrei. É alegria, sabe? E muitas pessoas demonstram alegria com sorriso, não precisa ser uma alegria com o choro, né? A dedicação e a força de vontade foram fatores decisivos para o trabalho dar certo. Mas como em todo início de carreira, o custo elevado da produção foi o grande obstáculo. A maior dificuldade quando se faz um trabalho de cinema, de filmagem, é o financeiro. Esse curta, para 23 minutos, sendo que os atores vieram voluntários, as locações, as pessoas cederam todos os espaços, assim, pagando filmagem, pagando coisas mínimas, detalhes que precisam, né, folder, esse tipo de coisa, a gente gasta em torno de uns R$4.000 para gravar um trabalho desse. De gravação, edição, todo esse processo levou em torno de 6 a 7 meses para poder ficar pronto. A família incentivou nas horas mais difíceis. A mãe, Dona Sueli, foi inclusive protagonista na trama. Foi uma experiência incrível, pois eu me senti muito honrada em poder atuar num personagem para o cinema. Eu me acho uma mãe realizada, porque o sonho dele é o meu sonho e o meu sonho é o sonho dele. E um próximo trabalho está por vir. Nós temos um roteiro em andamento, que é o de comédia, que a mãe está ajudando a escrever. Tem outros roteiros escritos, um longo e mais um curta. E
Com certeza agora com esse que a gente gravou, com o Laços da Alma, com certeza já é um material que a gente tem na mão para mostrar do que a gente é capaz. A outra produção cinematográfica concordiense é Veneno do Colono, de Júlio Gomes Filho, que retrata uma problemática para a agricultura familiar da região. A história mostra a discriminação da produção rural. É uma sátira que apresenta uma falsa preocupação com produtos não inspecionados. É um fato que aconteceu misturado com uma ficção, porque ele é um filme de ficção. As pessoas que aparecem, os agentes que existem no filme, eles não são de nenhum órgão, eles são uma coisa clandestina. Os engravatados é um nome genérico que foi feito para generalizar poderosos, né, interesses de poderosos. Né. Veneno do Colono foi o primeiro curta-metragem produzido por Júlio Gomes Filho, experiência que rendeu prêmio. Esse foi o primeiro filme que eu escrevi e dirigi, que eu tive autonomia total em cima dele, porque ele foi feito totalmente independente, né, de uma forma amadora, assim, porque ninguém foi remunerado. O fato de ter ganho o prêmio de cinema nacional, que é o de Piratuba, enfim, isso leva a crer que a gente está no caminho certo. Gosto por cinema nasceu em família e começou cedo. Produção audiovisual acho que está na minha vida desde que meus pais colocaram um estúdio de fotografia. Eu cresci envolvido nessa área. Troféu ele esboça com orgulho. Agora vem a confiança de poder ver o Veneno do Colono transmitido em rede nacional. O Festival de Piratuba, então, por ser abrangente, né, atraiu a atenção, inclusive do Canal Rural. Eu acho que é a primeira produção aqui da cidade que vai rodar a nível nacional, que as pessoas vão poder assistir de qualquer lugar do Brasil. E agora, para onde caminha a arte cinematográfica concordiense? O próximo capítulo dessa história está por vir.